de mim existe uma luz que me mostra por onde deverei andar. Dentro de mim também mora Jesus, que me ensina a buscar o seu jeito de amar. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz. 5 de abril, domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos aproximaram-se de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide até o povoado que está ali na frente, e logo encontrareis uma jumenta amarrada, e com ela o jumentinho. Desamarrai-a e trazei-os a mim. Se alguém vos disser alguma coisa, direis: o Senhor precisa dele, mas logo os devolverá. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei vem a ti manso e montado no jumento, no jumentinho, num potro de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes havia mandado. Trouxeram a jumento e o jumentinho e puseram sobre ele suas vestes, e Jesus montou. A numerosa multidão estendeu suas vestes pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. As multidões que iam na frente de Jesus e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana no mais alto dos céus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade inteira se agitou e diziam: Quem é este homem? E as multidões respondiam: Esse é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Palavra da salvação. O que eu entendi sobre o Evangelho de hoje é que Jesus e seus discípulos chegaram a uma cidade chamada Monte de Oliveiras. Aí, Jesus falou com 2 dos seus discípulos que estavam precisando de um jumento e uma jumentinha. Aí, os 2 discípulos, Jesus falou assim, que essa jumenta e a jumentinha estavam ali na frente no povoado. Aí, Jesus também falou assim, se alguém desconhecido falasse com discípulos, era para os discípulos falar que Jesus estava precisando dessa jumenta e desse jumentinho, mas logo iria devolver. Aí, quando os discípulos chegaram lá, pegaram sua veste branca, colocaram no lombo deles, Jesus montou na jumenta e foi seguindo um caminho. Um povoado foi em árvores e pegou ramos e ficou jogando no caminho de Jesus. Aí, quem estava na frente cantava uma música que era Hosana no céu. Aí, um povoado que estava logo à frente em uma cidade perguntou: quem é esse homem? Aí os outros povoados falaram assim: esse é Jesus de Nazaré, da Galileia. Eu entendi do Evangelho
de Mateus capítulo 21, do versículo 1 a 11, e que Jesus estava se aproximando de Jerusalém e na frente tinha um povoado. E ele pediu que 2 discípulos fossem nesse povoado e pegassem uma jumenta e um jumentinho, filho da jumenta, e levasse para ele. E se alguém falasse alguma coisa, falava que o Messias estava precisando. E isso foi feito. Eles pegaram e desamarraram o jumento e a jumenta e levaram para Jesus e colocaram suas capas para Jesus subir neles. E Jesus subiu e pediu para que seus discípulos falassem que o Messias estava chegando e que ele era humilde e estava montado num jumento e numa jumenta, filha da jumenta. E ele chegou em Jerusalém e as pessoas cortaram ramos para colocar à frente e atrás de quando Jesus estava passando. Então, e eles começaram a cantar Hosana ao filho de Davi. E eles começaram a se perguntar: quem é esse? E as pessoas respondiam: é o profeta Jesus. Quando Jesus chegou em Jerusalém, a multidão fez uma festa e convidou Jesus. E eles colocaram um tapete vermelho no chão para rezar. Eu entendi que Jesus era tão humilde que ele escolheu um jumento para montar. E mesmo assim, a multidão o reconheceu como um verdadeiro rei. Foi a entrada de Jesus em Jerusalém. Ele, na sua humildade, entrou em cima de um jumento. Ele foi aclamado pela multidão como rei. Eles cortaram ramos pelo seu caminho. Por isso, o Domingo de Ramos é tão importante. E aqui se inicia a maior demonstração de amor pela humanidade. O que eu entendi sobre o Evangelho de Mateus 21, versículo 1 a 11, é que Jesus veio ao mundo com o objetivo de dar a sua vida para nos salvar. Uma história com muito sofrimento. Ele vai para Jerusalém e no caminho todos lhe estenderam mantos, tapetes, flores e ramos para sua passagem pelas ruas de Jerusalém. Ele chega montado em um simples jumento, como um rei todo-poderoso, e todos vangloriando, perguntando quem era aquele homem. E alguns respondiam: este é o profeta Jesus de Nazaré, dando início ao primeiro dia da semana da paixão, até a sua morte na cruz. Isso tudo ele fez por amor a todos nós, para nos salvar e nos libertar. O que entendi foi que, mesmo Jesus sendo rei, ele se colocou entre os humildes. Ele foi para Jerusalém com uma jumenta e um jumentinho, se colocando entre os pobres. Então, aí quando pessoas colocavam seus mantos sobre o caminho para chegar até Jerusalém, e outras pessoas da multidão cortavam ramos para colocar na frente, para colocar também no caminho. Isso tudo significava sobre esse Domingo de Ramos que está chegando. E ao chegar em Jerusalém, pessoas lá mesmo de Jerusalém perguntavam: quem é este? Aí pessoas da multidão respondiam: este é Jesus de Nazaré, da Galileia. Na força do Senhor, o rei se alegra e se colocou sobre as pessoas mais pobres. Ele foi para a cidade de Jerusalém, se colocou as pessoas mais humildes. Ao chegar em Jerusalém, as pessoas perguntaram: quem é aquele moço que lá vem? Quem é aquela pessoa? Esse é Jesus, de Nazaré. Deus tinha tudo planejado. Ele veio com um projeto objetivo de dar a vida a todos nós.
que perdoa os nossos pecados, para nos salvar com muito perrengue, dor, tristeza. Isso tudo Ele fez por amor a nós. E perdoando todos os nossos pecados, para libertar dos pecados que sofrimento na cruz. Ninguém sabia a dor de Deus com aquele pregos, aquele sofrimento todo. Deus era inocente. Não era para estar naquela cruz. A gente cometeu erros, julgou pela capa. Ele pegou todos os nossos pecados e mesmo assim perdoou. E ainda mesmo assim amou todos a gente. Nesta passagem do Evangelho, falou-se sobre a chegada de Jesus e seus discípulos nas proximidades de Jerusalém. Pretendendo cumprir o que o profeta disse à filha de Sião, Jesus encarregou 2 discípulos para buscarem num pequeno povoado uma jumenta e o jumentinho, que depois de cumprirem o seu papel, seriam devolvidos a seus donos. Quando os discípulos chegaram, pegaram suas vestes, cobriram o animal e Jesus o montou, saindo rumo a Jerusalém. Pelo caminho, algumas pessoas cobriram o chão com suas roupas e outros com ramos das árvores, para que Jesus passasse. Crendo no Filho de Deus, a multidão que o seguia gritava com muita alegria: Hosana no mais alto dos céus, pois o enviado ali estava. Chegando à cidade de Jerusalém, Jesus estava pronto para cumprir aquilo que lhe foi destinado, falecer na cruz por nossos pecados. Mesmo estando nessa situação, ele não teve medo. O que ele queria era algo muito maior. Deus é puro de amor. Ele só quer o nosso bem, e foi por isso que enviou seu Filho para nos salvar. Durante a passagem, o que vimos foi a humildade, o amor, a disponibilidade de Jesus, enquanto Filho, a serviço do nosso bem. Eu entendi que quando Jesus estaria chegando em Jerusalém, pediu para que 2 discípulos pegassem 2 jumentos, uma jumenta e um jumentinho. Mas se caso alguém perguntasse a eles o que eles estariam fazendo, eles teriam que responder: Jesus nos enviaram aqui para que pegarmos estes jumentos, um jumentinho e uma jumenta. Mas quando ele terminar, era só ele enviar novamente. Mas por que Jesus pediu para que esses discípulos pegassem esses jumentos? Bem, porque ele estaria obedecendo a um profeta. Mas nesse caminho todo, as pessoas viram os discípulos em cima dos jumentos. Então elas pegaram as suas vestes e estenderam sobre o caminho. Mas não foi só as vestes, também foram os ramos de árvores. E nisso, quando Jesus e todos que estavam com ele chegaram a Jerusalém, todos perguntavam a mesma coisa: quem é este? Quem é este? E quem veio com Jesus falava: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Eu entendi que Jesus mandou eles saírem, pegar uma jumenta, desamarrar e levar. Se alguém perguntasse alguma coisa, era para falar que Jesus precisava da jumenta, que Jesus jogou o manto na jumenta, montou na jumenta e foi para a cidade. Quando chegou a Jerusalém, Jesus falou para seus discípulos que pegassem a jumenta e o jumentinho, filho de jumenta. Os discípulos foram, pegaram e trouxeram. Nestes colocaram a manta e neste Jesus subiu. Quando entraram em Jerusalém, a multidão se perguntava: quem é este? E todos respondiam:
este é Jesus. Então todos colocavam suas mantas no chão e seus ramos quando eles passavam. Eu entendi nesse evangelho que eles estavam louvando ao Senhor quando ele passou, mas tinha gente que não sabia quem era o Senhor. Aí eles explicavam que o Senhor era Jesus e algumas pessoas estendiam o manto deles pelo chão e outras cortavam ramos para louvar o Senhor. Oremos ao Senhor, Deus eterno e todo-poderoso, para dar aos homens um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos aprender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória. Por Cristo nosso Senhor. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Dentro de mim existe uma luz que me mostra por onde deverei andar. Dentro de mim também mora Jesus, que me ensina a buscar o seu jeito de amar. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz.